Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje está um belo dia aqui em Brecha, um ótimo dia para estudar, né? Conteúdos de dinâmica veicular, né? E hoje eu vou continuar meus estudos de dinâmica veicular, que eu parei. Deixa eu ver onde eu parei. Onde foi que eu parei mesmo, hein? Efeitos de cargas combinadas. Cargas longitudinais, que se referem à aceleração, freio, e cargas laterais. Então a gente vai estudar. A gente até desenhou o gráfico. Gráficozinho, né? E hoje a gente vai entrar no mesmo caso, ainda sobre cargas combinadas, porém considerando o slip angle constante, né? Curvas de slip angle constante. Ok. Não, espera. Ok, não são constantes, mas em função do slip angle. Certo, só que primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado de engenharia automotiva na Universidade de Modena. E aí fiz bastante coisa, estudei na Dallara Academy, fiz trabalho voluntário na Pagani, trabalhei um mês na AlphaTauri e eu fiquei desempregado e fiz um doutorado, passei e tô aqui em Brecha, aqui na Universidade de Brecha. Então vamos começar. Agora que você já me conhece, vamos começar. Beleza, paramos aqui semana passada. Semana passada? Pô, nem me lembro. Vamos aqui apagar aqui meu lembrete. E agora a gente vai ver a mesma situação Vamos copiar. Vai começar a baitolagem. Cai no chão, acha ruim. Né? Cai no chão assim por acidente, né? Ok, copy. E vamos botar aqui outro gráficozinho. Ai, vambora. Então, a gente agora vai trabalhar com um gráfico que ele é em função de alfa, que alfa é o ângulo de deslizamento. Não posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui também. Esse aqui eu posso apagar. Acho que esse aqui eu posso apagar também. E esse aqui eu acho que dá pra deixar. Onde tem FT máximo. Correto. Beleza. Então, é possível também considerar. É possível analisar o efeito de cargas combinadas com relação ao ângulo de deslizamento, certo? Beleza, então vamos fazer isso. Entretanto,
são necessárias algumas modificações. E o que seria? Bom, aqui a gente viu, certo? Quando a gente aplicou a variação de FY com o deslizamento, coeficiente de deslizamento prático constante. Eu acho que esse aqui é o prático. Não, teórico. O coeficiente de deslizamento teórico, sigma y constante. Certo. Para esse caso, a gente vai ter que modificar também FY. Certo? Que será em função de fx. Certo? E a gente vai manter para essa análise a carga vertical constante. Então, Fz, carga vertical, ela será CTE. Beleza. Certo. Então, partindo dessa premissa, nós teremos que fx em função do coeficiente de deslizamento teórico para as duas direções será igual a fx, dado que sigma x é a primeira, né? É em função de sigma x, mas nós sabemos quanto é sigma y, né? Então seria a função 1 menos menos 1 mais sigma y vezes o que? A tangente de alfa. Estamos colocando aqui o efeito do deslizamento. Logo, fy, que é sigma x, sigma y, é igual a fy, certo? Que será função de sigma y, sigma x e função de menos, mesma coisa, 1 mais sigma y, entre parênteses, vezes a tangente de alfa, certo? E aí, a gente praticamente pegou a equação aqui, fx, fy, né? E colocou em função de alfa, né? Além de sigma y, sigma x, colocamos em função de alfa para gerar as curvas. Ok.
Certo. E aí a nossa curva, ela vai ficar, de uma certa forma, ela será similar à curva anterior, porém em função de alfa. Nós também vamos ter as isolinhas. Sim, teremos as isolinhas, que serão curvas de alfa constante, certo? Essas retas em azul que eu desenhei aqui, eu até mantive essa e vou desenhar uma outra, certo? Essa aqui vai vir mais ou menos até aqui, beleza. Não, vou botar mais pra cima aqui, certo? O que nós temos aqui? Que nós vamos ter que FT será Mi FZ. E aqui é FT máximo, certo? Para ficar igual ao que eu desenhei antes. Ok. E agora nossas curvas são isocurvas, são alfa. Beleza. Certo. Esse gráfico essa variação permite que a gente basicamente o que a gente fez? A gente mudou aqui o ponto de vista do pneu para o ponto de vista do carro, certo? Então permite que se obtenha como é que eu posso dizer, uma representação, não, vamos permitir que se represente graficamente o comportamento do carro. Comportamento do carro, certo? O gráfico anterior, que foi do vídeo passado, esse aqui, que é FYFX, representa. O gráfico anterior também representa o comportamento do carro. Porém, ele está mais concentrado no ponto de vista do pneu, certo? Representa também o comportamento do carro, porém do ponto de vista do pneu. Porém, do ponto de vista
do pneu. Certo? Beleza. Aparentemente, os gráficos são os mesmos. E de uma certa forma, eu desenhei para facilitar também. Mas quando a gente vai plotar, eles não são necessariamente bonitinhos como estão aí. Mas para representar e para que se fique fácil de entender, eles são sim esses semicírculos, né? Aparentemente os gráficos são similares. Porém, as curvas deixa eu ver aqui. Faltou isso. Esqueci de ajustar isso aqui, era para ter ajustado as curvas, as isolinhas, né? Vamos apagar isso aqui. Não, imbecil. Porra. Apaga isso aqui também, apaga isso aqui também, apaga isso aqui também. E aqui também. Apaga isso aqui também. Mas daqui a pouco eu vou desenhar esse. Aqui. Ok. Apaga isso aqui também. Poxa. As isolinhas, elas não são simétricas. Por quê? Eu vou explicar. Ok, apaga os pontinhos com muito cuidado. Ok. Tem que ter um baitola pra encher o saco. Está merda! Ok, pronto. Apagado. Agora, os gráficos de Sleep Angle, ângulo de deslizamento, as isolinhas, serão mais ou menos assim. Vamos começar. Porra. Aqui. Aqui. E... mais ou menos assim. Aí, claro, dá a voltinha aqui. Dá a voltinha aqui. Aqui. Aqui e aqui. Então, a gente vê aqui, podemos ver que aqui, Sleep Angle, certo? Isolinhas de alfa. Ok. Aí vamos ter uma força FT, né? Máxima. Veja que ela está tocando o círculo externo, que é o círculo máximo. E teremos uma outra FT menorzinha tocando o círculo interno. Essa daqui será FT Mi FZ. Aí fazemos aqui o preenchimento. Ok, tudo certo, tudo tá posto. Perfeito. Aqui será FT máximo. Certo? Então a gente vê que as isolinhas do Sleep Angle, elas são distorcidas, né? Elas não são simétricas. Porém, então aparentemente os gráficos são similares, e o que de fato são. Porém, as isolinhas
do ângulo de deslizamento não são simétricas. E agora? Fudeu. Por que isso ocorre? Merda! Não são. Aí começou a baitolagem. Quer cair no chão. Aí cai no chão. Aí eu sou o grosso. Não são simétricas. Ok. Não são simétricas. Certo? Por quê? Certo. Vamos prestar atenção no gráfico. Eu tenho um lado é braking, outro lado é driving. O que é braking? Frenagem. Driving, quando eu estou acelerando, né? Tráfego, linha reta para frente, ou linha reta, ou andando para frente, dobrando, né? Beleza. O que acontece? Vamos pensar um pouquinho. O que acontece quando a gente freia? Quando a gente freia, a gente tem uma transferência de carga para frente. Isso faz com que... O que faz? O que acontece? Eu tenho... As rodas da frente têm mais carga, as rodas de trás têm menos. Ok. Ok. Acontece que, se da mesma forma que eu freio, eu acelero, se eu freio tudo, eu acelero tudo, essa transferência de carga vai ser diferente. Na frenagem, a carga tende a ser maior. Ela é maior. Raramente é próximo. Não tem nem como, é difícil. Por quê? Porque existem muitas forças agindo para trás. Eu tenho resistência à rolagem, aerodinâmica, freio motor, qualquer outra coisa. Mas, principalmente, resistência à rolagem e aerodinâmica. Então isso faz com que as cargas na dianteira sejam maiores, né? Então a linha ela acaba distorcida. Por quê? Porque as forças na frenagem tendem a ser maiores que as forças que fazem o carro acelerar. Uma vez que para parar o veículo eu preciso de um freio com cerca de 4 vezes a potência desse carro, né? Então é por isso que a isolinha ela está inclinada. Você vê que ela está inclinada, mas se a gente vê aqui, ó, ela já está mais simétrica. Por quê? Porque eu estou chamando essa isolinha só do coeficiente de deslizamento. Aqui é o slip angle. Ok, perfeito. Ok, beleza. Então, porém as isolinhas não são simétricas. Isso ocorre devido às variações de transferência de carga que em manobras de frenagem produzem forças mais altas.
em relação às manobras de aceleração. Então, é isso. Isso ocorre devido a variações de transferência de carga que em frenagens produzem forças maiores em relação às manobras de aceleração. Perfeito. Ok. Tá. De maneira análoga, os pontos nas linhas circulares vão também representar o limite de atrito desse pneu, certo? De forma análoga ao caso anterior, os semicírculos também representam os limites de atrito desse pneu. Acima desses valores, Vixe Maria, que é isso? Puta que pariu, voltar pra... Meu Deus, só nascendo de novo. Ai, Jesus do céu. Ok, vambora. Acima desses limites, o sistema passa a estar em condição de deslizamento, né? O sistema entra em condição de deslizamento. Iniciando na linha interna e estando em total deslizamento quando acima da linha externa.
certo? Beleza. Esse foi o efeito do ângulo de deslizamento. A gente pode fazer a mesma coisa uma análise similar pode ser feita. Bom, a gente focou primeiro no coeficiente de deslizamento, aí depois passamos por slip angle. Agora a gente vai olhar e tudo isso a gente está tentando observar o efeito do coeficiente de deslizamento depois do slip angle. E agora a gente vai tentar ver o efeito da carga vertical na roda, né? Então, a análise pode ser feita com foco na carga vertical. Certo? Beleza, vamos fazer isso. Nesse caso, o objetivo é definir a magnitude das forças de contato, que são o quê? As forças produzidas do contato do pneu com a pista, né? Nesse caso, quando a gente aplica uma carga, é porque assim, o pneu ele pode girar só com o seu peso, sem nenhuma força. Se eu empurro um pneu, ele sai girando só com a força dele em linha reta, a gente chama isso de rolagem pura, né? Então eu não tenho nenhuma carga sobre ele, consequentemente não vou ter nenhum deslizamento, né? E é isso. Então a gente chama isso de pure rolling, rolagem pura. O atrito ali é mínimo, só para o pneu girar, né? Beleza. Então quando a gente faz uma análise do ponto de vista da carga vertical, geralmente a gente está querendo ver também desgaste, mas também
A gente quer ver a magnitude das forças de contato provenientes do contato, né? Vamos escrever assim que é melhor, provenientes do contato. Contanto, é isso aí. Analfabetismo aqui é osso. Do contato. E como elas variam à medida que a carga vertical aumenta. Isso é importante para um automóvel. Que a carga vertical aumenta. Ok. Como ficaria esse gráfico? Agora a gente já não vai mais ter gráfico de círculo. Agora que a análise vai ser mais focada. Não vai ter gráfico de círculo. Geralmente esse tipo de análise é feito em gráfico de um quadrante cartesiano. Beleza. Então vamos lá. Como que fica isso aqui? Como é que fica essa pica, esse problema? Geralmente temos um gráfico, o tradicional gráfico FY, FX, certo? E todo gráfico desse a gente tem uma curva, que é a correlação. Esse gráfico aqui é FY alfa. Então, temos um gráfico FY alfa e geralmente a correlação que a gente vê é primeira curva, certo? Temos aqui uma curva feita com carga constante vertical de 2 kN, certo? 2 kN. Beleza. Vamos aumentar a carga e fazer essa curva de novo. E aí eu aumento 1 kN. Certo? Show! Já temos aí um pico considerável, né? Temos aí um pico considerável. Aí vamos aumentar. Peraí, só escrever aqui. 3 kN. Beleza. Aí vamos pegar 4 kN. Né? Certo? Acho que beleza. Então pegamos aí uma curva de 4 kN. Certo? Geralmente é assim, viu, gente? Eu consigo uma força lateral com um ângulo de deslizamento ótimo. E a partir depois desse ângulo, a força lateral fica bem complicada de se obter. Há um colapso e cai. Certo? E aí eu finalmente boto 5 kN, né? Certo? Não ficou muito da forma que eu gostaria, mas dá pra ver. Então, nós temos aí um claro aumento de um delta FZ de 1 kN. Isso tudo aqui é FZ. Certo? Isso tudo aqui é
incrementos de FZ, certo? Beleza. Então, delta FZ. Um delta FZ de 1 kN entre cada step. Ok. Então, geralmente a gente tem um ângulo ali em que o sleep angle começa a cair, né? Vou aumentar aqui, né? Acho que mais ou menos aqui fica bom para todo mundo. Então, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, certo? E a gente vai ter para cada uma força Fy. Não sei se eu consegui fazer do jeito que eu gostaria, mas acho que deu para perceber. Então, qual é o grande lance aqui? É a gente perceber que a gente tem um aumento de Fz e um ganho de Fy. Isso é inegável, certo? Certo? Isso é inegável. Porém, esse ganho, ele não é proporcional ao quanto eu aumento, certo? Né? Tenho aqui delta Fz, linha, vou chamar de linha, e eu tenho aqui delta Fz, duas linhas. O que isso significa? Significa que, muito provavelmente, delta Fz. Fz não, imbecil. Ô bicho burro, puta que pariu. Delta Fy, Mobral. Fy. Isso significa que muito provavelmente delta Fz delta Fy é maior que delta Fy linha, que é maior que delta Fy duas linhas, certo? Então, como a gente pode ver, percebe-se que cada incremento de Fz, força vertical, resulta num aumento da força lateral. Certo? Fy. Então, cada incremento em Fz resulta, sim, no aumento de Fy. Isso é inegável. Entretanto, esse incremento não é proporcional.
esse incremento não é proporcional. Além disso, os incrementos em FY devido aos incrementos em FZ, que eu vou chamar de delta FZ, diminuem progressivamente. Diminuem progressivamente, certo? Sempre, obviamente, progressivamente, com relação a FZ. Certo? Beleza. Eu posso também analisar a força vertical de uma outra forma. Tá, eu posso. Vamos agora fazer o que eu escrevi por engano antes. Que era FY, FX. Né? Ok. Então, vamos só copiar isso aqui. Outra análise. Análise com FZ pode ser feita considerando os plots de FY, FX, certo? Que é o que a gente vai ver agora. Então aqui tudo isso vai sair, certo? A gente vai analisar outra coisa agora. Esse aqui pode ir embora, tu também. Ok. E aqui vamos por FX. Então tá. Primeira curva. O que a gente agora vai analisar do ponto de vista FY, FX? Porém agora a gente vai deixar a carga. Isso aqui a gente vai fazer para cada carga vertical. Não aqui, né? Geralmente a gente constrói o gráfico para cada carga vertical. Então testo com a carga 100 kN fixo. Depois, e dentro desse teste eu vario, eu faço diversos testes com 100 kN fixo e vario o slip angle. Então tá. Então fazendo aqui o primeiro teste, né? Que seria a alfa igual a 2 graus. Beleza. Então, azul claro, né?
Temos aqui um alfa já com 3 graus, um deltazinho de 1 grau. Certo? Certo? Então aqui um alfa de 4 graus e por fim um alfa de 5 graus. Então essa análise ela vai ter ali incrementos de ângulo de deslizamento. Aqui como que eu faço? Testo, certo? Na verdade a gente faz isso já de um teste só, né? Aplica a carga, aplica o slip angle, aplica a carga, aplica o slip angle. No fim você tem uma matriz de dados e você constrói as curvas. O ponto aqui é que eu estou observando do ponto de vista da força lateral com relação à variação de slip angle, certo? Quando a carga vertical é fixa. Aqui eu tenho uma curva, provavelmente a carga vertical aqui é fixa, né, para esse tipo de teste, mas eu só aumento o ângulo de deslizamento. E aqui, deu vontade de dormir, nem tá de noite. E aqui, o que a gente vê aqui de cara? O que a gente vê aqui de cara? Porque aqui ficou claro, depois de certa carga vertical, eu vou ter uma queda e vai chegar um ponto que eu vou ter uma curva assim. E esse aqui vai ser o que? Cerca de 10 kN, 6, 7 kN. É basicamente isso que vai acontecer se você... Porque chega um ponto que você tem um colapso de atrito. Você não vai conseguir mais produzir atrito porque aquela carga que está ali, a mais, ela já vai gerar ali um efeito de compressão na borracha que vai gerar uma tensão e a borracha ela vai falhar devido a essa compressão, né? Então acontece o efeito oposto. Até esse ponto você tem ali um preenchimento das rugosidades e das asperidades do asfalto. Mas chega uma hora que você não preenche mais. E aí você colapsa. Certo? E se eu não me engano, falha por tensão de compressão. Né? Não é que a borracha vai falhar, mas você tem ali deformações por compressão que afetam o contato. E aí você não consegue mais produzir o atrito. Aqui no slip angle a parada é um pouco similar. Eu vou ter um incremento de carga, sim, mas o decaimento de Fy ele vai ser um ponto em que eu não consigo mais produzir uma carga maior aumentando o Fy ou aumentando o slip angle, certo? Essa força ela vai ser constante. Beleza, então vamos escrever aqui. Na análise de Fz fixo, certo? E Fy, Fx com variações de slip angle, com variações do ângulo de deslizamento,
certo? Na análise de FZ e o plot FY/Fx com variações do ângulo de deslizamento alfa, percebe-se que de fato o aumento de alfa produz um aumento de FY. Certo? Isso acontece. Beleza. Entretanto, a cada incremento de FY, cada incremento de FY, a correlação FX/FY vai ficando linear, né? Correlação FX/FY é linearizada. Certo? Similarmente, aos casos anteriores, em um certo ponto, em um certo delta alfa, esse efeito de linearidade, né? Esse efeito se perde. Certo? O que acontece nesse caso? Vai acontecer algo mais ou menos assim. Eu vou produzir certo? Eu vou pegando um alfa aqui, um alfa linha muito maior do que o alfa. Eu vou produzir um rápido crescimento da carga, mas aí também entra num platô que geralmente nem é perto do máximo, mas fica ali um pouco acima do mínimo do que é o sleep angle ali de 2 graus, né? Então aqui são os incrementos de alfa, delta alfa. O que foi que eu escrevi aqui? Ah, sim, delta alfa igual a 1 grau entre cada step. Certo?
Então é por isso que muitas vezes você tá aí no seu simulador, no seu kart, e você vira e o carro não vai mais além disso. Por quê? Porque não tem mais força. Né? Já a distorção ali já não acompanha mais, porque é necessário o sleep angle para o pneu funcionar propriamente, para ele gerar uma boa temperatura, certo? Para essa distorção gerar força também lateral, então você precisa de uma certa forma de ângulo de deslizamento, certo? Próximo tópico: força. Proveniente do camber, da cambagem, que é o que? O camber thrust. Certo? E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Já bateu uma horinha, já tô com sono, vou dormir. Não vou dormir não. Então é isso, né? Como é interessante, eu gosto muito dessa parte de pneus, porque a gente vê que pneu é bem complexo, né? Eu fico vendo esse debate bobo entre simuladores, onde a maioria é quase a mesma coisa, só muda a forma como eles interpretam os pneus, porque dinâmica veicular é dinâmica veicular, né? E a maioria deles, o grande lance é a interpretação dos pneus, né? E é isso, né? Ficamos por aqui. Próximo vídeo de estudos, né? Vamos partir aqui da Camber Thrust Force. Nos vemos no próximo vídeo.